Bom, tenho transtorno bipolar, né? Uhum. E eu vou contar um pouquinho da minha história, Sua trajetória. minha trajetória lidando, né, com essa questão. A minha primeira crise foi aos 16 anos, né? Geralmente, hoje, se sabe que começa entre os 15 e os 25, acontece mais, né? Mas pode ser Mais depois provável. também, mais provável. Então, aos 16 anos, estava no último ano da escola, e eu tive um episódio de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, vou contar para vocês. Eu estava numa prova de química, Uhum. e eu comecei a procurar minha borracha. Muito Acabando obrigada. a prova ali, estava no processo da prova. Prova de química não é uma coisa tão simples assim, né? Então, eu estava lá, comecei a procurar minha borracha, não encontrei minha borracha, aquilo foi crescendo dentro de mim, até que eu não aguentei e eu saí correndo da sala, abri a porta e fui lá para o banheiro, me abrigar entre o espacinho da parede e da privada, Quietinho. numa abraçada, assim, muito assustada, porque eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu estava tendo uma crise de pânico, né? Você nunca tinha tido. Nunca tinha tido nada. Começou Nem aquela sinais. sensação ruim, assim, foi out of the blue, né? Do Out of the nada. blue. Né? Que, assim, hoje eu vejo que é a sensação como se você estivesse num avião caindo, né? Exatamente. E aí você tem toda aquela reação física da tremedeira, palidez Suor frio. suar frio. Tô com a nítida sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, só que isso acontece na prova de química. Então é muito terrível. E aí veio a professora atrás de mim e a classe toda, né? E Que achou que você estava passando mal, que né? achava que eu estava passando mal. Não, tava. E tava. Mas Tava assim, muito. é. Mas como entender isso em 1998, né? Então, assim, a partir dali, eu fui a uma psicoterapeuta. Psiquiatra era impensável. Impensável. Jamais. Só de ir no psicólogo já era uma coisa assim, nossa, o que tem com ela, né? Meio estranho, meio doida, não sei o quê. Isso aí. O psiquiatra era camisa de força na época, né? Então eu fui, esse episódio se seguiu de uma depressão. Os meus colegas tiveram diversas reações, eu socializava muito bem, então assim, teve gente que me apoiou, teve gente que se afastou. Tipo assim, tá estranha. Não sabia muito como lidar com aquilo, eu também entendo, também não sabia. Uhum. E teve gente que provavelmente me chamou de louca aí à vontade, porque assim, Vamos dividir em 3 grupos, 3 né? grupos, exatamente. 33,333. Exatamente. Aham. Mas eu entendo, eu própria falava, o que está acontecendo comigo? Será que eu pirei? Né? Então, isso foi aos 16 anos. Ao decorrer da minha vida, Mas quando com a tua família? minha família ficou muito assustada, né? Porque provavelmente nesse dia da prova de química chamaram, sei lá, sua mãe ou alguém. Minha mãe. Tua mãe. Eu chamava muito pela minha mãe. E aí a minha mãe, coitada, ela também não sabia o que estava acontecendo. Levaram você para terapia. E me levaram para terapia. Eu me levei, na verdade, Uhum. porque eu vou contar que o meu tratamento sempre foi muito autônomo, que foi, eu acho, que o que me ajudou a superar, né? E aí eu fui fazer a psicoterapia e com o tempo, mas assim, um longo tempo, né? Tipo, coisa de 8 meses, mais ou menos, eu melhorei. Então, Mas não teve nenhum tratamento, a terapia foi uma busca sua. sim. E aí você foi melhorando, diminuindo as crises? Ou a crise não voltava? Então, Foi um episódio voltava. isolado? Não, eu tive aos 16 anos e eu fui tomar ao psiquiatra pela primeira vez aos 27. Então demorou Quer dizer, bastante. demorou bastante. E logo depois, pelo que você falou, você saiu da crise da ansiedade, que foi pontual ali na situação da escola. Você procurou a terapia, mas dali você sai da ansiedade e entra num quadro depressivo. Foi Exatamente. isso? Eu entendi bem isso? Exatamente. Tá. O que foi um terror, né? A depressão já, para mim, é a pior dor que existe, a dor da alma, sim. assim. E então foi muito complicado. Eu não ia na escola, eu não ia na festinha. Se eu ia, eu passava mal. Começou a se isolar. A gente acaba se isolando, né? Felizmente, eu tinha muitos amigos que, inclusive, me procuravam. Vamos naquela festinha. Eu ia, passava mal, meu pai e minha mãe tinham que buscar. Então, é uma coisa que você vai realmente se isolando. Mas eu com o tempo, eu melhorei com o autoconhecimento e tal. Mas, ao decorrer da minha trajetória, eu tive outras depressões. Mas também era aquela coisa, a gente não sabia muito bem o que fazer com aquilo. E eu sempre fui uma pessoa alegre. Então, não combinava muito com a minha personalidade, sabe? Essa depressão que vinha do nada. E é como se te tirasse a energia, né? Aquela energia que você me parece que tinha. Exato. A depressão dá uma falta de energia total e absoluta, né?
desânimo, uma prostração, não sente alegria, não sente prazer, né? Então, é um sofrimento inigualável para mim. Eu já quebrei todas as costelas num acidente de carro, mas é a Não se fichinha compara, né? pelo sofrimento de uma depressão. Verdade. É terrível. E aí, quando eu estava com 27 anos, foi justamente nesse acidente que eu precisei tomar muita morfina. E aí, quando começou a retirada da morfina, eu caí numa depressão profunda. Mas aquela depressão que é assim, precisavam me dar banho, me dar de comer. Foi uma depressão paralisante mesmo. Paralisante. Ela é bem pesada. Porque a morfina por si só deprime, né? Se você for ver a classificação da substância morfina, é depressora do sistema nervoso central. Uhum. E você já tinha episódios depressivos que vinham leve. Isso. A morfina chegou ali como se pegasse, tipo assim, vupt. Exatamente. Puxou para baixo. Muito para baixo, muito para baixo. E aí eu fui pela primeira vez ao psiquiatra. E aí eu contei tudo. Eu tinha uma lista de sintomas, assim, absurdos. Eu não sabia o que significava aquilo. Ele falou, olha, Bia, você tem depressão. Deu nome. Deu nome. E aquilo me deu, como o diagnóstico do transtorno bipolar, me deu um alívio. Porque eu falei, olha, tem nome, né? Tem nome, eu tenho uma doença, eu não sou louca. E tem diagnóstico, tem tratamento, né? E eu comecei a tomar antidepressivo. Só que o antidepressivo não era o tratamento ideal para um bipolar, né? Inclusive porque ele te tira da depressão e pode ter uma virada e te jogar para a mania. Para mania. Exato. Então, eu tomei antidepressivo dos Mas até então... Era depressão. Era depressão. Como saber, né? Que é o mais comum, porque assim, ninguém vai em euforia para um médico e falar, olha, eu tô super bem, me dá um remédio que eu quero, né? Então, você vai em depressão. Então, leva em média da primeira crise até o diagnóstico do transtorno bipolar 10 anos. 10 anos. De diagnósticos incorretos, né? E aí eu comecei a tomar antidepressivo e eu percebo que eu tinha hipomanias, que são manias, né? Você percebeu depois? Sim, percebi depois. Depois você olhou e viu que entre as depressões, você tinha um excessozinho de energia. Nada que tirasse você do prumo, ou que não deixasse você dormir. Aí depois você teve o diagnóstico e falou, gente, aquilo já era uma hipomania. Exatamente. Então, isso se confundia muito com a minha personalidade. A Bia é muito extrovertida, ou, por exemplo, workaholic, trabalha até altas horas. Ela é baladeira, gosta de sair. Então, como eu sou mesmo uma pessoa mais, sei lá... essa pulsão de vida. Animada e tal, alegre, isso se confundia com a minha personalidade. Mas, ao mesmo tempo, não é sustentável, né? Você tem aí uma irritabilidade aumentada, você tem a questão de comprar mais, que isso tudo fica bem mais grave quando você tem uma mania plena, né? Aberta, plena, né? Plena. E aí, fui assim até os 31 anos, quando eu tive uma depressão realmente grave. Pra vocês terem uma ideia. Novamente uma depressão, não, porque com 27 você tem uma depressão que paralisou pós-morfina. Aí você começou a tomar antidepressivo. Isso. Aí você começou a ver que fazia, depois, né? Que fazia hipomanias. Exatamente. Não chegava uma mania franca. Exato. E aí com 31 anos... Só com 31 anos, então fui tomando medicamento antidepressivo e aí acontecia algumas coisas. Então, por exemplo, deixava de funcionar, ou eu ficava tão bem que eu jogava fora o remédio. Então, já eram indícios de bipolaridade, né? Que não tinha o menor conhecimento, até porque agora, depois da pandemia, a gente tem falado mais sobre transtorno bipolar. Exatamente. Mas lá atrás, na minha época, mesmo quando eu fui diagnosticada, assim, não se sabia. Eu me sentia completamente a única... ET. Exatamente, um ET. E aí, eu tive essa depressão muito grave, para vocês terem uma ideia, a minha sensibilidade era tanta que eu não suportava a voz de ninguém. Então, eu ficava trancada no quarto, podia entrar minha mãe e o meu marido, meu ex-marido. Uhum. Então, eu estava assim, aí muito de depressivo para sair, não saía. Até que no dia do meu aniversário, o meu ex-marido fez uma festa com meus amigos, assim, eu não conseguia imaginar encontrar pessoas. Assim, aquilo te irritava, né? Nossa, uma sensibilidade. E aí ele me ajudou a me arrumar e tal, você vai na festa e eu, gente, querendo morrer. E aí começaram a chegar os amigos, começaram a me dar carinho, abraçar, presentear e tal. E a coisa foi indo, eu comecei a me soltar. Quando eu vi, eu tava sorrindo. Quando eu vi, eu tava rindo.
E quando chegou o final do dia, eu peguei um papel e escrevi: hoje foi o melhor dia da minha vida. Então pensa, eu precisei de um guindaste para me levantar e tinha sido o melhor dia da minha vida. Então eu tive uma virada para a mania, né? E aí, a partir daí, eu estava ótima, não queria dormir. Imagina, a festa não acabava. A festa não acabava nunca, exatamente. E aí, eu fui ao psiquiatra, voltei, para dizer o quanto eu estava bem. Tava maravilhosa. Tava maravilhosa. E como o seu ex-marido foi fantástico, porque ele insistiu e ele tirou na mão a depressão. Tirou na mão. Né? E te fez fez o melhor dia da sua vida. Exatamente. E aí, eu voltei ao psiquiatra e comecei a contar para ele. Não, porque... Eu tô me sentindo incansável, tá muito bom. Eu saí para andar no bairro, porque fica depressão. Tem que caminhar. Andei 6 horas. Então... Incansável. Você muda de energia, vai pro alto. Total. E aí, ele chegou e falou assim, olha, minha mãe estava junto. Ela é maníaco-depressiva. Bom, é um nome do transtorno bipolar antigo, extremamente estigmatizante. Mas se falava pior. Bia falava psicose maníaco-depressivo. Então já botava psicose. A psicose junto, já botava ali quase, tipo assim, estamos ali pau a pau com a esquizofrenia. Exato. Né? Não, é um nome horrível. E você fica assim, maníaco, o que é? Mania de usar verde, que nem a gente. Exatamente. Maníaco do parque, um monte de coisa. É o serial killer do humor. Uma coisa horrorosa. Bom, aí ele me deu um medicamento. Chegou no meu pai. Mas não explicou. Não explicou. Isso é terrível, essa não falta explicou. de comunicação. Porque é o que eu digo, se a gente tiver que desenhar, a gente tem que desenhar. Para poder fazer com que o paciente entenda o funcionamento dele, é dele. Que a gente pode morrer no meio do caminho médico, o paciente vai seguir. Ele tem que saber. Né? E hoje, Bia, a gente tem muita informação no Instagram. Quem me dera ter um Instagram na época, né? Com um monte de profissionais, com vocês, falando assuntos, esclarecendo. Então, assim, para mim era um completo breu, assim, não tinha ideia do que era. Você pegou aquele remédio, ok, eu vou tomar, mas eu não tô sabendo lufas do que tá acontecendo. Nada. Não sabia. E não conheço ninguém. Por muito tempo eu não conhecia ninguém. Exatamente, não conheço ninguém para trocar uma ideia. Exato. E aí meu pai me levou a outra psiquiatra, falou, não, a minha filha tá bem agora, vem com essa, maníaco depressivo, que é isso? Fui numa outra psiquiatra. Eu entrei sozinha e eu fiquei 1 hora falando com ela, sem respirar. A gente tem aquela agitação mental. Uma taquilalia, né? Olha, você tem ataque cardíaco que acelera o coração. E você tem a taquilalia que você não para de falar. Exato. E tem a fuga de ideias, né? Isso, então, assim, fuga de ideias. Eu começo na faculdade, passo pelas pirâmides, o cuscuz da minha avó, a promoção da Zara, volta para a Grécia. Exatamente. E aí a psiquiatra ficou me ouvindo. Eu, deu 1 hora lá. Bia, vamos parar por aqui, vamos chamar seu pai. E ela chegou e falou assim, olha, sua filha tem transtorno bipolar. Meu pai assustou e falou assim, você nem conhece a minha filha, né? Não é melhor você observá-la uns meses? Observá-la uns meses para você dar um diagnóstico como esse. Ela falou, olha, nunca vou me esquecer. Se eu deixar ela sair daqui, assim, vai ser negligência médica. E aí essa médica me explicou muito bem o que era. Passo a passo. Passo a passo, me passou o lítio, que é um medicamento de primeira escolha, né? Carbonato de lítio, isso mesmo. A princípio, meu pai queria saber mais sobre o medicamento e, assim, ele tem um potencial tóxico, ele tem que ser dosado no sangue, ele é muito seguro desde que você faça direitinho. Exatamente. Né? Tanto que ele foi contra que eu tomasse e eu saí de lá sem o medicamento. E aí, mas entendendo um pouquinho mais, tendo uma ideia. Sim. E é engraçado, eu saí sem o medicamento, mas no dia seguinte eu liguei para a psiquiatra, eu tomo lítio há 15 anos. Então, mas uma coisa engraçada foi a reação, tanto a minha quanto dos meus pais. Por quê? Porque, em geral, o paciente não aceita. Exatamente. É muito pesado, você é bipolar. O que a gente tem no bipolar? Ah, fulano é louco, fulano é bipolar. 2 caras, inconstante, muda rapidamente. Exatamente, muda de opinião toda hora. Então, é um tema pesado. Então, as pessoas geralmente não aceitam e aí é difícil a família ter que fazer uma intervenção para poder tomar medicação, etc. Não foi o meu caso. Eu fiquei, mesmo em mania, eu fiquei aliviada de ter um diagnóstico mais uma vez, porque eu vivia altos e baixos, muito altos e muito baixos, e uma inconstância na minha vida. Sem controle nenhum sobre aquilo, né?
Eu tive vários empregos, porque chegava um determinado momento que eu deprimia e eu pedia demissão. Porque eu nem sabia que aquilo era doença passível de eu ter uma licença médica. Sim. Então eu tirava férias, não estava bem ainda, e pedia demissão. Então a minha vida foi muito inconstante. Eu não conseguia me comprometer, por exemplo, com uma viagem dali a 3 meses. Eu não sabia como eu ia estar. Mas assim, uma coisa que é muito importante para mim é falar com a devida seriedade, porque é uma doença complexa que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Mas eu acho que eu tento trazer também um pouco de esperança, porque eu tô aqui, Com bem. certeza. Eu tenho o estado mais grave da doença, que é o tipo 1. Tipo 1. Que você tem manias mais graves e depressões graves, que a gente tem o tipo 2 também, que são hipomanias, né? Isso mesmo. Mas que comprometem também. E depressões que podem ser igualmente graves, né? Então, eu consegui chegar num lugar de estabilidade. Eu tenho família, meu filho, amigos, sou escritora. Então, colunista. Então, as pessoas falam, puxa, você está me trazendo esperança de que é possível estabilizar. Mas tem que se tratar. Muito. Tem que aceitar o diagnóstico. Exatamente. Então, por exemplo, você está falando, a própria situação que seu marido ex-marido, prepara uma festa, te tira da cama num guindaste praticamente, e de repente você vira a festa. Exatamente. Né? Gente, se você pensar bem, isso dá uma coisa, como assim? Né? Do nada, os convidados, né? Deviam falar assim, gente, ela não estava na cama, a gente achou que todo mundo eu acho que esse pai aí, esse marido aí fez alguma coisa. Exatamente. Ela estava de um jeito, olha como que ela tá agora. Deu alguma coisa para essa mulher. Deu um coquetel para ela, levanta. E eu tenho uma coisa com a sociabilização, que assim, é uma parte muito importante para mim, essa conexão com as pessoas. Então, quando eu estava deprimida, eu não conseguia ouvir a voz de ninguém. Quando eu estava em hipomania, mania, eu pegava meu telefone e ligava de A a Z para todo mundo. Eu tô com saudade, vamos se ver e tal. E aí teve um caso, estava em mania, que eu acordei de manhã, peguei um táxi pré-Uber e eu fui visitando todos os meus amigos. Assim, aparecia na casa. Do nada. Do nada. Tocava a campainha, a pessoa, oi, você por aqui, saudade, aqui, tal, queria te ver. E um amor por tudo, né? Exatamente. E aí eu fui tomando cafezinho até de noite. Imagina. Com várias pessoas. E em contraposição a isso, uma vez eu estava no shopping, deprimida, não acamada, né? Mas eu estava com aquela depressão leve. E veio a minha melhor amiga, uma pessoa que eu ia adorar encontrar. E eu simplesmente me escondi atrás de um caixa de uma loja para não encontrar com ela. Então, eu não suportaria encontrar com ninguém. Uhum. É uma fobia social absoluta quando você tem depressão. É um medo muito grande, né? Vergonha, é o medo do contato, vergonha, constrangimento. Né? E, ao mesmo tempo, quando você vai para a hipomania, é um amor desmedido, uma necessidade, né? De estar junto, né? Exatamente.